Oi pessoal, tudo bem? Olha só, meu nome é Aristeu e eu estou ministrando a disciplina de Mecânica Clássica no âmbito da nossa licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais lá no ICEM da Unilab. E esse vídeo é para apoiar esse curso, tá bom? De que trata esse vídeo? Ele trata de como abordar problemas de cinemática, tá? Nós vamos nos restringir ao nível médio. Então, nós vamos estudar como abordar problemas de cinemática no nível médio. Nós vamos ver um breve resumo, bem breve mesmo, resumo da teoria. Depois nós vamos ver um problema simples e, eventualmente, no futuro eu vou adicionar um problema médio, um problema difícil. E se houver demanda, se houver necessidade, houver interesse a parte de vocês, a gente podemos, aos poucos, ir colocando mais problemas. Tá bom? Bom, então vamos começar com um resumo bem simples e bem direto da teoria. Bom, o primeiro conceito que você não pode não saber, né, no movimento unidimensional, no estudo da cinemática, é o conceito de velocidade média. Então, o que é a velocidade média? É o seguinte: no instante t1, a sua partícula está na posição x1. No instante t2, a sua partícula está na posição x2. A velocidade média entre T1 e T2 é x de T2 menos x de T1 dividido por T2 menos T1. Tá bom? É simplesmente isso. O que você vai fazer? Você vai pegar a posição posterior, diminuir da posição anterior, dividir pelo tempo posterior diminuído do tempo anterior. Né? Então vai ser x2 menos x1 dividido por T2 menos T1, popularmente também conhecido como ΔX, dividido por ΔT. Isso é o conceito de velocidade média. Esse conceito é bem importante. O segundo conceito absolutamente fundamental no âmbito do movimento unidimensional, no âmbito da cinemática, é o do movimento retilíneo uniformemente variado. O que isso significa? Significa que eu tenho um movimento que varia uniformemente com o tempo, ou seja, é um movimento que tem uma aceleração constante, tá? Isso é bem importante, né? Porque essa aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade com o tempo, tá? Então isso vai ser crucial para a gente entender o que é que está acontecendo. Então, como é que a posição é dada em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado, que às vezes ele é simplesmente chamado de MRUV, tá? Eu tenho meu x de t, ele é dado por x0. Quem que é x0? É a posição inicial, ou posição, né, do objeto em t igual a 0. Né? Então, x0 mais v0 vezes t. Quem que é o v0? O v0 é a velocidade do objeto no instante t igual a 0. Né? Então, é a velocidade inicial, certo? E também bem importante nesse movimento aqui é a aceleração, o A, aceleração, tá bom? Então, com isso, se você conhece o x de t como uma função do tempo, então você pode, olhando para a equação, identificar o x0, o v0 e o A. Deixa eu só citar um exemplo aqui. X de t é igual a 2t menos 5t ao quadrado. O que é que esse x de t é? Ele é 0 mais 2 vezes t menos 1 meio de 10 vezes t ao quadrado, certo? Então, quem é o nosso x0? A posição inicial. A posição inicial, x0, é 0. Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial é 2. E quem é a aceleração? A aceleração é menos 10. Tá bom? Qual é a cor da aceleração mesmo? Acho que não é verde. Bom, se é verde, deixa assim, tá bom? Então, a aceleração é menos 10. Eu vou identificar aqui, tá? Deixa eu identificar. Então, posição inicial, x0 é igual a 0. Velocidade inicial, v0 é igual a 2. E a aceleração é igual
a menos 10. Tá? E aí os números podem variar, mas olhando para o termo que não tem nenhum t multiplicando, você vai achar o x0. Olhando para o número que multiplica um t, você vai achar o v0. E olhando para um número que multiplica t ao quadrado, você vai multiplicar por 2 e aí você acha a aceleração. Por exemplo, aqui era 5, então a aceleração é 2 vezes menos 5, a aceleração é menos 10. Tá bom? E tipicamente a gente vai usar, bom, depende do problema, mas tipicamente a gente vai usar distâncias em metros, né? X em metros. Então, tipicamente, X está em metros, T está em segundos, o que significa que a velocidade, como é variação de X por variação de T, então a velocidade vai estar em metros por segundo. E a aceleração vai estar em metros por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado, certo? Então esse é o movimento retilíneo uniformemente variado e ele é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Bom, nós vamos já ver. Só mais uma informação a respeito dele. Se olhando para o x de t, você foi capaz de identificar, né, a posição inicial x0, a velocidade inicial v0 e a aceleração, então você pode também encontrar a velocidade como uma função do tempo, que é dada pela forma v0 mais a vezes t. Então, isso aqui é a velocidade em função do tempo. Tá bom? No nosso caso lá, o nosso V0 era 2, tá? Então, no nosso exemplo, deixa eu voltar aqui. Então, no nosso exemplo, o V0 era 2, então quem é o nosso V de t? É o 2 mais A vezes t, mas o A é menos 10, tá? Então, essa é a velocidade correspondente a esse x de t aqui, tá bom? E isso é o que há de essencial sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. E por que ela é tão útil, tão importante? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou partir daqui e vou chegar no movimento uniforme. Então, eu vou pegar esse cara aqui, né? Vou copiar e vou colar aqui embaixo. Beleza. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair do movimento uniformemente variado e vou chegar no movimento uniforme. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou cortar esse V daqui. Tiro esse V daqui. Então, esse movimento não é mais uniformemente variado, ele agora vai ser um movimento uniforme. Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Fazer a aceleração igual a zero. O que é basicamente riscar esse termo daqui, né? No nosso exemplo, eu só teria que tirar esse cara daqui e, consequentemente, isso daqui. A nossa aceleração seria zero, certo? E a nossa velocidade seria simplesmente constante, igual ao valor de V0. Tá? Então, veja como é simples, se você compreende o movimento retilíneo uniformemente variado, como é simples você chegar no movimento uniforme. Você só tem que fazer A igual a zero em todas as fórmulas e tudo funciona exatamente do jeito que é para ser. Tá bom? Então, por isso que o mais importante é que você compreenda o movimento retilíneo uniformemente variado, porque dele você chega no movimento uniforme. É isso aí. Isso é o que tem de teoria.